Que vamos. Hoje, Salmo 15 é um salmo curtinho, mas um salmo precioso. Lembra que eu falei ontem que o Salmo 14, 15 e 16 parece formar uma trilogia? Então nós vamos para o segundo capítulo hoje. Bom dia para Fábio Cunha Fono, lá de Machado. Bom dia para Kátia. Muito bom dia para Lucia Arsênio. Bom dia. Vamos que vamos. Salmo de número 15, eu esqueci de falar para vocês, se você ainda não realizou o Ministério do Aviãozinho de Papel, aperta aqui o aviãozinho de papel, manda para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares. Quem sabe nessa sexta-feira a gente chega a 200 pessoas aqui estudando a Palavra de Deus junto conosco. Quem sabe? Vamos lá. Bom dia a todos vocês. Vamos para o Salmo 15. Deixa eu fixar aqui o comentário. Salmo 15. Vamos lá. Salmo davídico. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Essa é a palavra de Deus para a gente nessa manhã, continuando nessa trilogia dos Salmos 14, 15 e 16. No Salmo 14 de ontem nós vimos que diz o tolo em seu coração, Deus não existe, não há ninguém que faça o bem, todos se desviaram, não tem ninguém buscando a Deus, tá todo mundo perdido, não é? Todo mundo perdido, a gente viu isso ontem no Salmo 14, e hoje o Salmo 15 começa com uma pergunta. Quem habitará no santuário do Senhor? Quem poderá morar no teu santo monte? Lembra da pergunta que eu falei ontem que os presbíteros fizeram para um rapaz que a gente estava entrevistando para se tornar membro da igreja? Lembra da pergunta? Se você falecer hoje e Deus perguntar para você por que eu deveria deixar você entrar na eternidade comigo e passar a eternidade comigo, o que você responderia? Lembra dessa pergunta? É muito semelhante à pergunta que Davi faz no versículo 1 do Salmo 15. Quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? As crianças que estão nos ouvindo aqui, a pergunta de Davi é: quem pode ir passar a eternidade com o Papai do Céu? Quem pode passar a eternidade com Deus? Quem pode entrar na presença de Deus e viver a eternidade com Ele? Essa é a pergunta. E essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta, talvez a pergunta mais importante das nossas vidas. E aí, Davi começa a descrever essa pessoa. Davi começa a descrever o caráter dessa pessoa. E basicamente o que Davi descreve é que essa pessoa é um cumpridor da lei. É alguém que cumpre a justiça, cumpre a misericórdia, cumpre a fidelidade, ele cumpre a lei. Ele é íntegro na conduta, o versículo 2 fala, externamente ele é íntegro, ele pratica o que é justo, mas também tem uma questão de coração. O coração dele fala a verdade. Então ele não apenas é íntegro na conduta, mas a integridade de conduta dele é fruto de um coração verdadeiro. É fruto de um coração honesto, é fruto de um coração sincero. Além disso, no relacionamento interpessoal dele, ele não usa a língua dele para difamar. E Tiago, lá na frente, no Novo Testamento, ele vai nos ensinar que aquele que domina a língua, como é que Tiago fala? Todos tropeçamos de muitas maneiras, Tiago 3, versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
Bom, aquele que habitará no santuário do Senhor, aquele que pode habitar junto com Deus, ele não usa a língua para difamar. Ele controla a língua. Ele controla a língua. E se ele controla a língua, Tiago nos ensinou que ele controla o próprio corpo, todo o corpo. Ele controla, ele tem domínio próprio do corpo inteiro. Nenhum mal faz ao seu semelhante. Não lança calúnia contra o seu próximo. É alguém que controla a sua língua. É alguém que controla a sua maneira de falar. É alguém que sabe como lidar com a sua boca. Versículo 4. Ele rejeita quem merece desprezo. Esse homem, ele parece ter uma bússola moral que ajuda ele a perceber quem é que merece desprezo. E ele rejeita essas pessoas. Ou seja, ele não se aproxima delas. Ele não é influenciado por elas, ok? Mas ele honra os que temem o Senhor. Os que mantêm a sua palavra. Ou melhor, ele honra os que temem ao Senhor. Ele mantém a sua palavra mesmo quando ele sai prejudicado. Difícil isso aqui, né? Difícil isso aqui, né? Ah, eu tinha dito para você que eu tinha feito um trato com você, mas surgiu uma situação e agora eu preciso. Te emprestei uma coisa, vamos dizer. Te emprestei algo. E você está contando com esse algo, porque eu te emprestei. E eu falei que você poderia usar esse algo, sei lá, por um ano. Você pode usar, não, pode usar por um ano. E aí depois alguma coisa acontece na minha vida, e aí eu falo, puxa vida, sabe aquela coisa que eu te emprestei e eu falei que você poderia usar por um ano? Pois é, preciso de volta. Mantenha a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Difícil, hein? Isso aqui é difícil. Versículo 5. Não empreste o seu dinheiro visando lucro. Importante a gente entender, emprestar dinheiro visando lucro ou com juros não é necessariamente pecado, tá bom? A própria Bíblia ela fala sobre isso no Antigo Testamento. Existe previsão na palavra de Deus para emprestar e para ter juros de alguma forma, então é importante entender isso. Obviamente o que o autor está dizendo aqui é daquela empréstimo de dinheiro exploratório, né? Aquele empréstimo de dinheiro com lucro, com juros, que visa esfolar a pessoa que está precisando de ajuda naquele momento. Não aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Bom, na história que eu contei ontem para vocês, do rapaz na entrevista com os presbíteros, se ao invés de ter indicado ele ler porções do Salmo 14, lá em Romanos 3, eu tivesse falado para ele, olha, quando ele falou para mim que ele iria para o céu porque ele é uma pessoa boa, eu tivesse falado para ele, abre o Salmo 15 e leia o Salmo 15. Sabe qual eu acho que teria sido a reação dele ao final de ler o Salmo 15? E talvez essa seja a sua tendência. Eu acho que ele teria lido o Salmo 15 e ele teria dito assim, ele teria feito coro com o Roberto Carlos dizendo, esse cara sou eu. Não, li aqui o Salmo 15, é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, não faz o mal ao semelhante, não lança calúnia contra o próximo, rejeita o que merece desprezo, honra quem teme o Senhor, mantém a palavra mesmo quando sai prejudicado, não empresta dinheiro visando lucro, não aceita suborno. Esse cara sou eu. E talvez você faça isso. Ou talvez você, criança, você pense assim, não, eu obedeço papai e mamãe, eu sou um bom aluno, eu vou na igreja desde que eu nasci, não é? Quando eu morrer eu vou pro céu. Mas a verdade é que quem aqui é capaz de cumprir isso aqui de maneira perfeita? Quem aqui é capaz de cumprir isso aqui de maneira completa? Quem aqui sempre é íntegro em sua conduta? Sempre pratica o que é justo?
de coração sempre fala a verdade, nunca usou a língua para difamar, nunca fez nenhum mal ao semelhante, nunca lançou calúnia contra o seu próximo, sempre mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, nunca emprestou um dinheiro visando lucro e esfolou o próximo, nunca aceitou suborno contra o inocente. Quem aqui faz tudo isso de maneira perfeita? Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que quem quebrar a lei uma vez é culpado de quebrar ela inteira. É culpado de quebrar ela inteira. Sabe o que o salmista está dizendo, que está fazendo aqui, queridos, no Salmo 15? O salmista está fazendo aqui de forma embrionária o que Paulo nos ensina lá em Gálatas. Lá em Gálatas, Paulo nos ensina... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O versículo agora. Gálatas 3, verso 23. Diz assim, ó. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. O que o salmista está dizendo aqui, está fazendo aqui, é uma forma embrionária do que Paulo nos ensinou de maneira clara em Gálatas. A lei é nosso tutor até Cristo. O que a lei faz? O que esse salmo aqui faz? Esse salmo aqui faz, caramba, eu estou perdido. Esse salmo nos leva à situação que a Mari está dizendo aqui. Essa pessoa não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou íntegro, eu não sou perfeito. Eu não sempre de coração falo a verdade. Eu não consigo controlar minha língua de maneira perfeita. Essa pessoa não sou eu. Eu não consigo ser essa pessoa. Essa pessoa não sou eu. Eu olho para as exigências da lei. E eu digo, eu não consigo. Aqueles que me acompanham há mais tempo aqui nas devocionais vão lembrar dessa expressão. O que eu faço? Quando eu olho para as exigências da lei, eu olho para o que a lei exige de mim, eu olho para o que Deus quer de mim e eu assino o quê? Vamos ver se tem alguém aqui que lembra o que eu sempre falo para vocês. O que eu assino? O que eu assino? Vamos ver se tem alguém que lembra. Eu vou tomar o meu café e vou esperar alguém lembrar. Olha aí o Rogério, olha aí, ó. Olha aí o Rogério. O Rogério lembrou. Eu assino a minha declaração de falência. Eu reconheço, eu não consigo pagar essa dívida. Eu sou um falido. Eu não consigo. Eu assino a minha declaração de falência espiritual. Porque eu não sou essa pessoa. É essa declaração de falência espiritual que a Mari colocou aqui. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo. Eu sou um falido. Não é? Eu sou um falido. Vocês lembraram? Parabéns. Ficou aí na mente, no coração de vocês. Muito bem. Mas isso é só uma má notícia. Eu sou um falido. O Salmo, ele não nos dá a notícia aqui de maneira completa, de maneira plena. No Salmo 16 ele vai fazer isso de maneira mais clara. Mas o Salmo traz algumas evidências de boa notícia. A evidência de boa notícia está no versículo 1. Porque ele diz assim, ó. Quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Essa pergunta, a segunda pergunta. Quem poderá morar no teu santo monte? Essa expressão, teu santo monte, já apareceu nos Salmos antes do Salmo 15. Se você voltar a sua Bíblia comigo para o Salmo 2, você vai ver lá no versículo 6, o salmista falando, em alguns lugares dos Salmos, ele fala como se fosse o próprio Deus falando. E lá no Salmo 2, versículo 6, ele diz assim, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo
monte. No meu santo monte. O rei de Deus, ele não apenas entra no santo monte, ele mora no santo monte, ele está estabelecido no santo monte de Deus. O rei de Deus, ele tem esse acesso. Ele tem esse acesso ao santo monte de Deus. Lembra que eu falei que Paulo fala lá em Gálatas? A lei nos leva a Cristo à medida que ela nos faz perceber que nós não conseguimos. Então nós olhamos para alguém que consegue, que faz no nosso lugar. Já existe alguém estabelecido no santo monte. Esse alguém não sou eu, esse alguém não é você, esse alguém é o nosso Cristo, o Rei, o Senhor Jesus. Olha só que interessante também. A primeira pergunta é: Senhor, quem habitará no teu santuário, no teu tabernáculo, no teu templo? Não é? Bom, João, verso 1, Evangelho de João, verso 1, no versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Sabe essa expressãozinha aí, viveu entre nós? Essa expressãozinha é: ele tabernaculou. Tabernaculou. Ele veio habitar, tabernacular no meio de nós. Ele não habitou apenas no santuário de Deus, mas ele veio tabernacular entre nós, para que eu e você possamos tabernacular com Deus. Jesus vem, ele não apenas habita o tabernáculo, ele se torna o tabernáculo. Lembra quando ele fala para os discípulos, o templo posso destruir e reconstruir em 3 dias? E aí ele estava falando dele mesmo, ele não estava falando do templo. Ele é o templo, ele é o tabernáculo, ele tabernaculou no meio dos seres humanos para que os seres humanos pudessem habitar no tabernáculo de Deus, que é ele. Ele é o nosso tabernáculo. Então, queridos, quando a gente olha para esse salmo maravilhoso, ele nos dá uma péssima notícia. Esse cara não sou eu. Eu não consigo. Eu sou falido. Eu não consigo. Eu uso minha língua errado. Eu sou injusto muitas vezes. Eu lido mal com o meu dinheiro. Eu não trato... eu não desprezo o ímpio. Muitas vezes eu perco tempo ouvindo o conselho do ímpio. Esse cara não sou eu. Mas eu conheço esse cara. Eu conheço esse cara. Esse cara é o meu Salvador. Ele foi estabelecido no Monte Santo. Ele é o tabernáculo que veio viver entre nós para que nós, seres humanos imperfeitos, por meio da fé, pudéssemos viver e habitar no tabernáculo de Deus. Por causa de Jesus Cristo, por causa da justiça de Jesus imputada a nós, eu e você somos eles. Somos esse que pode habitar no santuário, que pode morar no teu santo monte. Então, crianças que estão aqui, como que faz para vocês habitarem no santo monte? Como faz para vocês viverem para sempre com Deus? Não é através da sua obediência, porque você falha. Muitas vezes você desobedece o papai e a mamãe. Você já percebeu que você não consegue obedecer o papai e a mamãe de forma perfeita? Você não consegue. Mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus consegue. Jesus foi perfeito no seu lugar. E o que ele te chama a fazer é reconhecer que você não consegue, orar para ele e dizer assim: Jesus, eu não consigo obedecer de forma perfeita. Eu erro, Jesus. Eu desobedeço. Mas eu creio que você, Jesus, o Senhor, obedeceu de forma perfeita no meu lugar e morreu na cruz para me salvar. Eu creio nisso. Me dá um novo coração e me salva para que eu possa habitar eternamente com o Senhor. É isso. Essa é a mensagem do Evangelho. É assim que as pessoas são salvas. E quando a gente é salvo, Jesus começa a nos capacitar através desse novo coração que Ele nos deu
para obedecermos aos nossos pais, para obedecermos a Deus, para controlarmos nossa língua, para obedecermos a Deus e honrarmos a Deus em tudo o que Ele nos chamou a fazer. Alcione está dizendo: pastor, eu senti angústia quando eu li esse salmo. A lei tem esse objetivo. A lei tem o objetivo de nos fazer sentir angustiados. Falar, caramba, eu não consigo, eu não sou essa pessoa. E aí, nessa situação, nessa circunstância, angustiados, a gente faz o quê? Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Eleva os nossos olhos para o Monte Calvário, e vemos o Criador ali pendurado na cruz do Calvário, morrendo a morte que nós merecíamos morrer, pagando o preço do meu e do seu pecado, para que eu e você pudéssemos habitar para sempre com o Senhor. Que salmo maravilhoso! Que boas notícias! Como não terminar a semana alegre, feliz e satisfeito por causa dessa notícia? Não porque a semana está acabando, não, mas porque Jesus é essa pessoa, e Jesus foi e é essa pessoa no meu e no seu lugar, para que eu e você nele possamos habitar no tabernáculo de Deus e morar eternamente no seu santo monte. Eita notícia boa! Eita notícia boa! É bom demais. O Evangelho é lindo, o Evangelho é rico, o Evangelho é a melhor notícia, e a gente precisa espalhar essa notícia por cada canto da terra, porque tem gente ainda tentando ser esse cara nas suas próprias forças para conquistar a salvação. Tem gente dentro das nossas igrejas tentando ser esse cara com as suas próprias forças, vivendo esmagado, achando que tentando de alguma forma conseguir fingir que é essa pessoa para conseguir ser salvo. Quando Jesus está dizendo, eu sou essa pessoa no seu lugar, se arrependa dos seus pecados e creia, tão somente creia, tenha fé. Quero ler a oração que está aqui no Vale da Visão, coletânea de orações puritanas, a página 172. A oração se chama Fé. E se você pode cantar pra gente hoje uma música de louvor, já me avisa aí no final da oração para poder te puxar, tá bom? A oração se chama Fé. Meu Deus, bendigo-te por me teres dado o olho da fé, para ver-te como Pai, conhecer-te como um Deus de aliança, experimentar o teu amor plantado em mim, pois a fé é a graça da união, pela qual se elucida meu direito a ti. A fé lança minha âncora na confiança em ti e te finca para seres o meu Senhor. Agrada-te em viver e mover-te dentro de mim, respirando em minhas orações, habitando em meus louvores, falando em minhas palavras, movendo-te em minhas ações, vivendo em minha vida, fazendo-me crescer em graça. Tua bondade generosa me ajudou a crer, mas minha fé é fraca e hesitante. Tem luz baça, passos cambaleantes, cresce vagarosa e frequentemente retrocede. Ela deveria escalar os céus, mas permanece rastejando no pó. Senhor, acende esta fagulha divina em chamas incandescentes. Quando a fé dorme, meu coração se torna coisa impura, fonte de todo desejo repugnante, gaiola de impuras lascívias agitando-se para escapar, árvore nociva de fruto mortal, caminho margeado de joio terrestre. Senhor, desperta a fé, mostrando dela a força, até que todo o céu encha a minha alma e toda a impureza seja lançada fora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.